Então, beleza? Querido Não, Mongaru, bom garoto. estamos aqui com o nosso querido Vitão, diretor da WeSearch, parceiro de trabalho, irmão de caminhada. Muito feliz de ter você com a gente aqui, Tamo junto. tá? No road trip da Eva. Eu queria trocar uma ideia com você sobre como estão sendo suas impressões sobre a viagem, começando um pouco pelo que você tinha em mente, né? Como é que você se preparou para vir aqui nessa viagem, o que que você esperava encontrar e o que que você de fato está encontrando. Cara, pra mim foi muito bom ter sido convidado, porque é um projeto que eu já queria analisar. Só que projeto de mineração não dá para você analisar simplesmente lendo os relatórios, o white paper. Eu acho que demanda realmente estar em loco e analisar o projeto. Porque o meu maior receio que eu tinha com a mineração no Paraguai, todo mundo sabe que a questão energética é muito barata, então é uma vantagem econômica. Só que o problema aqui realmente é o calor. E a gente sentiu isso na pele, né? Só que eles realmente desenvolveram toda uma estrutura, né, uma infraestrutura termodinâmica aqui, que realmente mostra que essa capacidade que tem de minerar Bitcoin aqui no Paraguai existe, tá entendendo? Eu acho que a dúvida da galera que trabalha com mineração é o quanto esse calor, o quanto realmente isso impactaria na produção, né? E a gente viu que a galera, uma coisa também que chamou muita atenção, já aproveitando a tua pergunta, é a capacidade técnica que tem dos operadores, cara. Todo mundo aqui é extremamente qualificado. Não tinha um operacional, não tinha um funcionário que eu não perguntava, que não saberia me explicar em detalhes como é que funcionava a operação, realmente como é que estava sendo feito. Então você vê que tá todo mundo, né? Tá todo um ecossistema que da EverValley trabalhando em conjunto. Então isso é muito, muito interessante ver essa capacidade. E eu acho que então o que mais me chamou a atenção foi a eficiência da termodinâmica mesmo, como é que eles estão fazendo para mitigar esse problema do calor no Paraguai, que é muito, muito pesado, né? E é algo que pode até ser, quem sabe, um dia replicado no Brasil, mas a gente sabe que os custos de eletricidade são completamente diferentes, Sim, é outro estudo, né? né? Uma característica, né, da sua atuação aqui na Vespa, é que você é um cara muito diligente, Cara né? chato, né? Não, um cara diligente, pô. Né? E, inclusive, no Brasil, você é um analista muito respeitado porque você, creio que é um dos analistas mais diligentes que nós temos Obrigado. hoje disponíveis em todo o Brasil. E eu queria saber um pouco da tua opinião, cara, de como é que foi a resposta do time em relação a essa diligência, o pessoal abriu as informações para você, colou junto para chegar nas respostas. Como é que está sendo essa experiência, né, praticamente de auditar números e bater fatores para você? Cara, foi muito bom porque é um teste que você faz, é um teste de estresse que você faz, de perguntar os mesmos números para funcionários diferentes. Querendo ou não, ninguém gosta de um auditor, né? Todo mundo fica chateado, fica meio com o pé atrás, o que está querendo saber, vai replicar para outro projeto, você fica essa dúvida. Mas é bem legal ver que todo mundo está bem ciente dos dados da operação, dos números. A gente consegue ver que, de fato, aquilo que é informado nos relatórios que eu li antes de vir é exatamente o que tem aqui em loco, a estrutura. A gente contou em alguma, fazendo por amostragem, óbvio, a contagem de máquinas é exatamente os mesmos valores. Lógico que a gente vai fazer depois um trabalho mais complexo de relatório para ver realmente a eficiência que tem, mas a gente já viu uma dúvida que tem muito lá dos brasileiros quando a gente conversa sobre mineração cara, mas como é que eles conseguem ter tantas máquinas operando com o calor que é, se realmente dá para manter elas ligadas o dia inteiro e manter uma capacidade produtiva? E a gente viu que existe. Existe uma estrutura já bem montada, bem definida, que é capaz. Isso só quem está aqui em loco vê. E, cara, não é qualquer empresa, né? Eu não estou puxando sardinha, quem me conhece sabe que eu não sou de argaceiro, mas não é qualquer empresa que tem essa coragem realmente de trazer analistas bons, sérios, para vir para cá, não só o influenciador que vai produzir algum conteúdo, mas galera que está vindo mesmo, de fato, analisar, auditar, verificar. Então, cara, eu acho que isso também é um ponto muito positivo pro projeto. Demais. É legal, né? Acho que em nenhum momento ninguém pediu para você falar nada que não fosse sua opinião, né? Negativo, negativo. E é bem interessante que você faz perguntas diferentes para funcionários diferentes, você faz a contagem e você vê que tudo bate. Então, isso é um ponto muito positivo pro projeto. Legal, cara. E alguma coisa sobre mineração, alguma curiosidade que você foi pego de surpresa, aprendeu aqui durante a viagem para compartilhar com a turminha aí? Eu acho que de surpresa eu não diria, mas um ponto que eu acho que a gente às vezes não analisa quando a gente fala de cripto, principalmente mineração, é o impacto que isso pode ter para um país, para uma região, né? A gente sempre viu o Paraguai como um simples exportador de capacidade excedente de energia para o Brasil ou para os países da América Latina. Ou seja, era algo que para eles era barato, algo que para eles é simples, e eles estão transformando isso em simples no ativo mais precioso do mundo, um dos ativos mais preciosos do mundo, que é o Bitcoin. Então, imagina o impacto que isso pode ter para o país, ou aqui mesmo para as cidades onde estão instaladas as mineradoras, a profissionalização que eles estão fazendo dos operadores e tudo mais. Então é legal que a gente está aqui e ver que a gente já sabe, eu não sei também o quanto a gente também pode divulgar do que está sendo desenvolvido no projeto,
mas o quanto eles vão investir aqui no Paraguai e como isso pode desenvolver o Paraguai, a ponto de realmente de eles poderem aproveitar essa capacidade excedente, que seria excedente, mas não, deixar aqui em loco, manter, desenvolver economicamente a região e trocando megawatts baratos por exahash, que hoje é um dos ativos mais preciosos que tem, né? Então, eu acho que esse é o ponto que mais me chamou a atenção aqui, macroeconomicamente falando, entendeu? Cara, e sua avaliação em torno da questão da segurança? Porque uma das coisas que eu fiquei assim, uau, até bem impressionado, é que não estão todos os equipamentos de mineração concentrados numa única geolocalização, né? Perfeito. Nossa viagem, a gente percorreu, Pô, se eu não me engano, assim, milhares de quilômetros, né, dentro do Paraguai, visitando 5 localidades diferentes. Do ponto de vista de segurança, como é que é a sua avaliação dessa geodistribuição da planta? pô, total, total. Eu até confesso que, pela minha ignorância na questão de mineração prática, achava que centralizar em alguma região, você fazer um grande polo, facilitaria. Só que um ponto que a gente tem que levar em consideração é realmente isso, né? Essa diversificação. Às vezes você tem um problema de contrato numa região, ou então alguma coisa que acontece até mesmo de funcionários, né? Então é legal essa diversificação que eles têm, de ter em alguns lugares, nem que seja uma única unidade rodando, mas ali ele está lá para diversificar realmente a planta. Então é bem interessante, né? Eu acho que eles têm a perspectiva de investir pesado numa nova planta de mineração, que eu acho que vai ser bem legal, porque por estar próximo de subestação, por ter algumas vantagens competitivas, mas é até um ponto que eu estava conversando com alguns deles, com alguns funcionários antes cara, será que não era mais legal centralizar? E todos eles foram veemente falar, não, não dá, porque para a segurança é importante ter realmente essas diferenças de plantas, locais diferentes, contratos diferentes, então regiões diferentes, então acho que faz bastante sentido. Mais até do que eu imaginava, para ser sincero. Legal, legal. E para as próximas edições do Eva te leva para o Paraguai, recomendação para os brazucas, vale a pena a viagem? Pô, vale muito a pena, muito. Eu acho que é uma honra ser convidado, de verdade. Eu acho que todo mundo que estuda cripto, cara, de verdade, se você ama, realmente, se você gosta da tecnologia, visitar uma usina de mineração, uma planta de mineração é algo que é emocionante. Não é demagogia, não. É emocionante mesmo você ver algo tão grandioso, as máquinas instaladas, o barulho, a instalação como um todo. Pô, eu fico arrepiado mesmo. A primeira planta que eu cheguei aqui da Everbelo, quando eu vi, eu fiquei, cara, isso aqui é impressionante. Eu também, eu arrepiei na hora que eu entrei. É algo que muda a mentalidade mesmo. Você sai um pouco da papelada e vê ali o IRL, né? O real life, né? Então eu acho que a galera aí que tá querendo ir, fica de olho aí. Eu acho que a FBL deve fazer campanhas, talvez, para trazer boas pessoas para cá, para o Paraguai, né? Então eu acho que fiquem de olho aí, estudem o projeto, acompanhem, que pode ser que tenha coisas boas aí para vocês. Valeu, querido. Obrigado. Bom, Mungaru, Mungaru. Mungaru.